Bem-vindos ao Canal Médico. Eu sou o Carlos Alfredo Jasmin, sou ortopedista, sou também cirurgião de tornozelo e pé, uma área que nós, os ortopedistas, cada um de nós atua especificamente em uma área da ortopedia. Hoje é o sinal de qualificação daquilo que se faz. E estamos aqui hoje para falar de um tema bastante interessante para todos os senhores. Todos nós já sofremos entorses no tornozelos, né? Nós torcemos os nossos tornozelos. E algumas vezes sequer vamos aos hospitais ou a um serviço de urgência para saber se aquilo é ou não uma lesão grave. Na maioria das vezes, é um quadro bastante tolerável, que pode ser tratado com medidas bastante simples. Mas numa grande quantidade de casos, isso não é verdade. E eu hoje trouxe para conversar conosco o Dr. Eduardo Amorim, também especialista em tornozelo e pé, e o Dr. Vitor Miranda, também especialista em cirurgia de tornozelo e pé. Somos três parceiros aqui na atividade do Rio de Janeiro e vamos hoje começar a falar com vocês sobre esse tema, tentar elucidar aquilo que pode ser feito, ou seja, os cuidados que você pode tomar, quais são as medidas que você deve tomar e quais são os riscos que essa lesão pode trazer pelo fato de você não cuidar exatamente dessa lesão. Falando especificamente aqui dos nossos convidados, o Dr. Luiz Eduardo Amorim é mestre em ortopedia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Fundão, membro da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e também membro da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Pé. O Dr. Vitor Miranda, médico ortopedista, especialista em cirurgia de tornozelo e pé, mestre em ciências aplicadas ao sistema músculo-esquelético, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trauma do Esporte, da Associação Brasileira de Traumatologia do Tornozelo e Pé, além de membro da OFAS, que eu acredito que também o doutor Eduardo seja, e da MIFAS, também, quase todos nós somos cirurgiões de pé, somos membros da MIFAS. Também o doutor Vitor é coordenador da cirurgia do pé do Hospital São Lucas, em Copacabana. Bom, vamos aproveitar então a presença dos nossos convidados e vamos bater um papo sobre a entorse do tornozelo. Doutores, eu trouxe para os senhores algumas questões para a gente poder discutir, conversar, bater um papo, né? A ideia aqui é que a gente faça um bate-papo e, nesse bate-papo, a gente, com as opiniões, consigamos, então, esclarecer a opinião pública a respeito desse tema. Lamentavelmente, as pessoas que torcem os seus tornozelos acham que é uma lesão leve, né? Aí vão para casa, botam um gelinho e acham que no dia seguinte já podem fazer qualquer coisa. Isso é um fato verdadeiro, sempre verdadeiro, de vez em quando verdadeiro? Como é que o senhor explica isso, essa atitude da população, doutor Eduardo? Bom, Jasmin, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado ao Canal Médico pela oportunidade. Vitor, prazer estar com você. Eu sempre falo para os meus pacientes, Jasmin, que a entorse do tornozelo nunca é igual uma a outra. É igual fruta, né? Você tem maçã, você tem banana. Tudo é fruta, mas são gostos diferentes. Na entorse do tornozelo é a mesma coisa. Existem vários graus de entorse, várias possíveis lesões. E o público não dá a importância devida a isso. O pessoal fala, eu tive uma entorsezinha, entendeu? E normalmente você não tem uma entorsezinha, você tem pelo menos, você machuca alguma estrutura ali dentro, ou seja, um ligamento, ou seja, uma cápsula articular, ou seja, até um tendão, ou até uma fratura associada, né? Então é muito importante você procurar um atendimento, né? E o atendimento correto, para que você possa fazer o tratamento adequado e não ter sequelas, né? Eu acho que é importante também, obrigado aí pelo convite, Carlos, Canal Médico, Eduardo, muito bom estar com vocês. Uma dúvida que é sempre recorrente na população é a diferença entre entorse e luxação, né?
A entorse é um trauma ligamentar, que pode até ser uma ruptura ligamentar, se for um trauma mais grave. A luxação já é um deslocamento articular. Então, às vezes, a pessoa fala erroneamente que é só uma luxaçãozinha, como, na verdade, a luxação é um trauma muito pior do que uma entorse. E, eventualmente, até de tratamento de intervenção cirúrgica, uma luxação. Então, eu acho que a gente começa já colocando esses pingos nesses is aí. E com relação ao que o Eduardo falou, eu assino embaixo, acho que a entorse é um trauma que pode, eventualmente, ser muito grave, e pode ter lesões associadas, inclusive outras fraturas. Então, é importante que a pessoa que tenha sofrido esse trauma procure um atendimento médico o mais rápido possível, de preferência um atendimento médico de emergência, com opção de poder realizar um exame de imagem e tudo mais. O Eduardo comentou uma coisa na fala dele que eu vou provocar. Uhum. O público deve procurar o atendimento médico porque não pode considerar essa entorsezinha uma entorsezinha, né? Mas a gente também, nós que estamos nessa subespecialidade, vamos dizer assim, também encontramos aquele paciente que esteve num atendimento e que o colega sequer pôs a mão no paciente e disse que foi uma entorsezinha. O senhor pode botar aí o enfaixamento, aí manda botar o enfaixamento e manda o paciente daqui a 3 dias tirar o enfaixamento e andar. Isso é uma coisa comum que a gente ouve no nosso consultório rotineiramente, né? Uhum. E quando nós vamos examinar esse paciente, o paciente tem lesão de mais de um ligamento em algumas se não todas as situações, quase todas as situações. Eu acho que a gente também deve dar deixar alguma coisa aqui clara para que esse público, porque lamentavelmente quem está na emergência atendendo, nem sempre são ortopedistas. Né? Isso é um primeiro problema. E mesmo aqueles que o são, eles não são formados. Não são formados, ou se são formados estão há pouco tempo, ou então estão assoberbados que não põem a mão no tornozelo. Então, vamos dar uma pincelada aí no conselho. Pode começar com você, Vitor, para a gente fazer um é o seguinte, quando a pessoa tem uma entorse, um trauma torcional no tornozelo, especificamente no tornozelo, existe umas regras, são as regras de Ottawa, que elas ajudam a você a indicar ou não fazer um exame de imagem. E é muito simples, se a pessoa estiver mancando, não conseguir dar 4 passos sem mancar, tem que fazer um exame de imagem. Então, se a pessoa sofre uma entorse no tornozelo, às vezes uma pessoa jovem, ativa, estava jogando futebol, vôlei, basquete, sofre uma torção do tornozelo. E ela fica mancando naquele momento, eu acho que está indicado ali a pessoa ir numa emergência para ser examinado. Aí é aquilo, né? No atendimento de emergência, o médico que está ali é o responsável pela aquela integridade do paciente. Então, ele tem que fazer de tudo para poder diagnosticar aquela lesão melhor possível. Só que às vezes, como você falou, às vezes a emergência de um hospital muito grande, eu trabalhei no Getúlio Vargas 5 anos, aquilo ali é um inferno, sabe? Um inferno no sentido de gravidade dos casos que chegam. Então, às vezes, o médico fala que é só uma entorsezinha, porque comparado à fratura exposta de joelho flutuante que está do lado dele, é realmente um trauma muito menos importante. Então, mas o paciente ele não tem nada a ver com isso, ele está com o problema dele e ele quer que o problema dele seja resolvido. Então, eu aconselho, se está numa situação desse tipo, o paciente procurar um outro serviço, outra emergência que seja mais tranquilo, ou então até marcar consulta numa clínica ou num posto de saúde que tem um ortopedista. Essa deficiência no atendimento médico é uma coisa que é comum e corriqueira, né? E tem vários motivos, acho que não compete nesse momento falar sobre isso, mas é muito importante que o colega que está lá na ponta, né, que está na emergência, seja ele ortopedista ou não seja ortopedista, tenha consciência do que seria uma entorse e o que ele tem que procurar. Uhum. Né? Porque você olhando um pé, né, você já consegue determinar se aquele pé tem uma gravidade maior ou menor. Foi o que o Vitor falou. A pessoa chega carregada no hospital, alguém conduzindo ela ao hospital, ela não consegue andar por motivos próprios. Tem um edema na região dos malelos, seja medial, lateral ou até dos dois lados.
tem uma equimose, aquela roxidão ali abaixo dos maléolos, tá? A pessoa não consegue sozinha mobilizar o tornozelo, já é um sinal que chama atenção. Então, aquele paciente, ele precisa de mais atenção do que aquele outro que chega andando na consulta, que está com uma dorzinha, só a palpação, consegue mexer o tornozelo, entendeu? Que tem uma entorse de um grau mais leve. Os dois merecem atenção, né? Assim, falando, mas tem que ser encarado um com mais gravidade, outro com menos gravidade, né? E apesar do critério de Ottawa estipular, né, aonde você faz o exame de imagem ou não faz o exame de imagem, eu basicamente faço a radiografia de todos os pacientes que têm uma entorse. Porque eu já vi algumas lesõezinhas que passam desapercebidas ali. Mas o critério de Ottawa, ele é muito conservador, sabe? Qualquer coisinha a mais, se você palpa o maléolo e tem dor, tem que fazer raio-x. Então, assim, 5% dos casos não vão fazer raio-x. É aquele garotão que chegou, que torceu o tornozelo há 2 semanas, que chegou na emergência andando, tá com uma dorzinha no tornozelo. Aí você fala, meu amigão, eu tô com fratura exposta aqui para atender, tô com uma criança com uma fratura no cotovelo, infelizmente eu não vou poder fazer teu raio-x, porque o nosso raio-x tá lotado, tá cheio, e você vai ter que procurar um posto de saúde. Essa é a situação. Né? O que particularmente eu entendo é que, lamentavelmente, o próprio colega, por toda a justificativa que você deu, de ele está com a soberbada, está lá com um joelho flutuante por conta de uma fratura exposta, ou coisa desse tipo, e que ele está com outros problemas para resolver, o que ele não pode é minimizar o fato. Ele pode até dizer, olha, perto do que eu tenho aqui, você não tem nada. Mas ele não pode minimizar o amanhã desse paciente. Sim, claro que não. Ele pode não atender hoje, porque o problema dele hoje mais intenso é aquilo que está lá na outra maca. Mas ele não pode deixar de dizer ao paciente, olha só, você está com uma entorse de tornozelo, que eu aconselho você ir ao ortopedista amanhã, se possível. Sim. Isso é o caminho ideal. Lamentavelmente, a gente não tem isso. O paciente é orientado a daqui a 3 dias chegar ao enfaixamento. Apenas contradizendo o que você falou do cara andando, eu operei semana passada um paciente que esteve num show específico que ocorreu aqui no Rio de Janeiro no final de semana e ele fez uma fratura luxação do tornozelo. Saiu do show, domingo, segunda, terça-feira ele apareceu no hospital para poder ver o que estava acontecendo. Fratura, luxação grave. Então, a gente não pode confiar muito no cara que chega andando. Mas com certeza esse paciente tem alguma outra patologia ali. Tem outras coisas no meio dessa história, né? Mas não é o padrão. Eu acho que eu comentei com o Vitor, na última vez que a gente se encontrou, eu peguei um paciente recente com Lisfranc, 8 meses, fora do lugar. Um Lisfranc com 8 meses fora do lugar. O Lisfranc, para o público que está ouvindo, que é uma fratura em um lugar específico do pé, na verdade, no meio do pé, e que talvez, se não é uma das mais graves, se não é a mais grave, é uma das mais graves, é a segunda, a terceira lesão mais grave que o pé, porque o indivíduo perde a função de impulsão que o pé tem. Né? A partir do momento que você tem o arco desabado ou desarticulado, você passa a não ter essa impulsão que o pé faz. Então, é uma lesão que não pode ser deixada para amanhã. Mas aí o paciente tinha algumas características, algumas patologias prévias que faziam com que ele não tinha sensibilidade adequada. Aí você tem umas exceções, né? Mas de regra, não é isso que a gente pega. Né? Na medicina nós temos uma máxima que diz que nem 0, nem 100. Nem nunca, nem sempre. Né? Você não pode dizer nunca isso vai acontecer na medicina, ou sempre isso acontece na medicina. São coisas que não são verdadeiras. Bom, dando prosseguimento aqui às nossas perguntas, vocês citaram aqui algumas coisas que devem ser foco de observação, pelo menos de observação, de quem está recebendo um paciente desse. O aumento de volume em torno dos maléolos, né? Eu só estou frisando para a gente não deixar passar, a presença de equimoses, né? O deslocamento do pé em relação ao eixo da perna, porque isso pode chamar a atenção para uma lesão. Nós temos visto recentemente, não se tinha isso tão claramente há algum tempo atrás, mas mais recentemente a gente tem visto lesões com luxações graves,
que o tornozelo, o pé está fora do contato da relação da perna, e sem que a gente tenha uma fratura associada a isso aí. Então, são lesões que o mundo moderno está trazendo, que lamentavelmente a gente lamentável não, felizmente antigamente nós não tínhamos isso, né? Bom, que sinais não podem ser desprezados para vocês quando vocês olham um tornozelo e esse tornozelo sofreu uma entorse e deve ser motivo e objeto de mais atenção? Vou começar pelo Amorim agora. Além disso que a gente já falou, né, o paciente não conseguir andar, o paciente não conseguir fazer a mobilização ativa do tornozelo, ele mesmo mexer com o tornozelo, o paciente ter o edema, somente se for um edema bimaleular, do lado do maléolo medial, na parte interna do tornozelo, no maléolo lateral, na parte externa, equimose, né, porque representa uma lesão maior, né, dor à palpação. Você vai palpar a parte óssea do paciente, ele tem dor. Né? Você vai palpar ali a topografia um pouco anterior, lateral do tornozelo, ou na parte anteromedial do tornozelo, ele vai ter dor. Isso aí chama a atenção da gente. Entendeu? Eu complementaria dizendo no exame físico dor também na base do quinto metatarso, que é uma região que, quando tem um trauma torcional, pode também gerar uma fratura da base do quinto metatarso. E a gente não tem exame de imagem nenhum ainda, então a gente não tem certeza, né? A gente está só examinando. E aí, esse tipo de situação realmente precisa fazer um exame de imagem. E uma coisa que você citou que é importante, né? São patologias que podem acontecer junto com uma entorse. O Vitor falou agora da fratura da base do quinto, a gente não pode esquecer da fratura alta da fíbula, né? Fratura de mesoneve, né? Aquela fratura que fica no terço proximal da fíbula, que 100% dos casos você tem lesão ligamentar, né? E da sindesmose, que é o principal ligamento estabilizador do tornozelo, né? Eu acho que vale a gente falar com o público que dos 3 complexos ligamentares que a gente tem no tornozelo, tem um complexo ligamentar lateral, que é o que 90% das vezes está machucado. O medial, que é o ligamento deltoide e o ligamento mola, que são muito fortes, então raramente você tem uma lesão isolada desse complexo, mas pode acontecer. E a sindesmose, que é justamente o que o Amorim falou, que é um complexo entre a tíbia e a fíbula, que vai desde o colo da fíbula lá em cima, no joelho, até o tornozelo. Então, quando você tem um trauma torcional do tornozelo, você pode machucar a sindesmose também. E às vezes só machuca ela, né? Machuca ela. E aí, né, uma das nossas propedêuticas corretas é você radiografar a perna inteira do paciente, não só o tornozelo, né? E radiografar o pé. Você examina, desconfiando disso, porque a luxação da sindesmose ou a entorse sindesmose gera uma dor grande na sindesmose, quando é quadro agudo, e você te indicaria palpar também o trajeto todo da fíbula até o joelho. Caso de dor positivo ali, aí você tem que radiografar a perna toda. Um lembrete para os nossos colegas que possam, porventura, assistir ao nosso bate-papo aqui, sejam eles clínicos ou até ortopedistas, quanto tempo vocês levam para fazer um exame desse no tornozelo numa urgência? Menos de 5 minutos. Eu diria até menos de 2 ou 3 minutos. 2, 3 minutos. 2, 3 minutos. É muito rápido. Qual é a importância dessa pergunta que eu fiz? Que isso, na verdade, não justifica o não exame. Com certeza. Isso, porque eu estou assoberbado, tem não sei quantos, mas você parar dar uma olhadinha de 2 minutos no tornozelo é o suficiente para você fazer o diagnóstico, mesmo sem imagem. Não é só olhar, né? Você escutar o que o paciente falou, né? E olhar o tornozelo do paciente, 90% das vezes você já tem um diagnóstico formado. É a famosa propedêutica, né? Aí, muitas vezes, o médico ou a médica vão examinar o paciente, vão olhar, enfim, ectoscopia, palpação, e no mínimo vão orientar melhor aquele doente. Se o médico faz um diagnóstico mais correto, com certeza a orientação médica para posterior àquele atendimento vai ser mais bem conduzido. Aí é uma coisa que eu falo, que nem mesmo a falta do atendimento correto, né, deve evitar uma orientação correta. Você pode não conseguir atender o paciente. O Vitor falou, você está numa emergência superlotada, tudo mais, você tem uma entorse, você vai falar para o cara, olha, volta amanhã, ou procura o ambulatório ali, cá, porque você tem uma entorse, precisa ser melhor examinado, eu não tenho condição de fazer isso agora, ou pelo menos imobilizar ali, imobiliza, fica de repouso, depois você procura alguém, entendeu? Exatamente. Porque a medicina é a arte de você orientar. Você tem que orientar o paciente, tá certo? Exatamente. Você pode nem acertar o diagnóstico, mas se você orientar no caminho correto, alguém vai acabar acertando. Isso é uma outra... Você abordou uma coisa agora também que eu nem tinha relacionado na pergunta. É bom bate-papo porque a gente vai lembrando das coisas, né?
imobilizar o tornozelo até que ele possa ser examinado. Eu tenho visto o enfaixamento com faixa crepom, o faixa crepe, como diz o paulista, né? Eles não chamam de crepom, chamam de crepe, né? A faixa crepe só enfaixa com aquilo e diz que 2 dias depois já pode tirar e pisar. Isso é suficiente? Colocar uma calha de gesso, isso ao público, por favor, escutem isso. Calha de gesso é uma estrutura feita com uma gaze cheia de gesso que, ao molhar, ela começa uma reação que, depois de um certo tempo, a torna dura. Esse tempo não é menor do que 3 dias. Significa dizer que, se você pisar antes disso, vai quebrar. A imobilização que vocês preconizam é imobilizar, botar uma calha boa de gesso ou botar uma bota. O que vocês fariam nesse caso? Bom, eu sempre imobilizo. Tá? Sempre imobilizo. Não passo uma entorse por mim, nem leve, nem grave, que não esteja imobilizado no início. Até na emergência eu imobilizo. A imobilização vai depender da do paciente. Não, e do paciente. Do paciente. Tem paciente que entende um pouco mais do que pode fazer, tem outros pacientes que não entendem o que podem fazer. Então, aquele paciente que eu vejo que tem condição de entender, ele vai botar uma daquelas botas de velcro, tá? Que ele vai ficar sem botar o pé no chão, não vai tirar aquela bota de velcro, porque eu não quero movimento nenhum naquele tornozelo, tá certo? Já aquele outro paciente que eu vejo que tem uma dificuldade de entendimento, eu boto uma tala engessada, tá? Que aí ele não pisa de jeito nenhum, eu falo para ele, não pode pisar, vai voltar uma semana depois comigo no ambulatório ali, que aí a gente vai tirar a tala, vai examinar e direitinho, vamos direcionar o seu tratamento. Eu sempre deixo imobilizado pelo menos uma semana. Você usa estabilizador no tornozelo para imobilização? Por exemplo, você está lá no São Lucas e chegou lá uma entorse, não tem a bota lá disponível para o paciente sair com ela, o gesseiro está lá em cima no centro cirúrgico ajudando a colocar algum gesso. Ele sabe botar gesso. O Vitor das antigas, ele sabe botar Nós também sabemos. Você sabe que eu comecei na ortopedia, eu estava no internato, na UERJ, na faculdade, eu comecei a acompanhar um ambulatório de ortopedia infantil. E que basicamente eles tratavam pé torto congênito, do Dr. Jorge Faria, Dr. Pedro Mendes, que era o R4 na época, e o Fernando Cerqueira era o R4, na verdade. O Pedro era o R5, o Fernando era o R4. Eles só faziam, praticamente 90% dos pacientes eram pé torto congênito. Então a gente ficava lá fazendo gessinho. Era o método de Kite, né? Na época não existia o método de Ponseti, que é hoje. E eu foi quando eu comecei na ortopedia. Eu comecei a ajudava o enfermeiro, que aliás é o meu instrumentador até hoje, o Melo. Ele fazia o gesso e eu ficava lá com ele fazendo. Ia lá com o Pedro, manipulando e tal. Não tem desculpa não imobilizar o paciente. Desculpa, Sim, acabou o gesso do ambulatório, para contrariar o doutor Amorim. Você recomendaria, por exemplo, um indivíduo sair, passar numa loja de material médico e comprar um estabilizador? O estabilizador é uma tornozeleira que fecha como bota, né? E que tem uma tala de um lado e de outro. Você acha que isso, pelo menos para o indivíduo conter aquele pé, seria uma atitude até que ele possa ir a um outro local para ser atendido ao seu consultório mais à frente? Olha, Jasmin, imobilização de tornozelo é igual placa e parafuso para fratura. Hoje em dia você tem vários tipos para várias situações. Desde a mais simples, que é uma tala engessada, mas que é mais frágil, que dura menos tempo, até uma coisa mais complexa, como uma bota com um aircast com ar, com sistema de ar, ou sistema de vácuo e tal. Eu acho que tudo isso depende muito do caso, não do paciente propriamente dito, porque às vezes o paciente tem uma entorse grave, mas está com pouca... Entorse grave, que eu digo, no exame físico você percebe que tem uma lesão ligamentar, tem uma gaveta positiva, mas tem pouca dor, e é um paciente tranquilo, que você sabe que você pode confiar naquele paciente. Aí esse paciente, eventualmente, você pode pedir para ele colocar uma bota, se não tiver naquele momento ali, você pode colocar uma imobilização depois, ou até nem imobilizar de forma rígida, né? Agora, se o paciente está com muita dor, está com muita dificuldade para pisar,
aí realmente você começa a ter que usar uma imobilização um pouco mais rígida. Lembrando sempre que no caso de um pé muito inchado, não é muito recomendado você botar um gesso circular, né? É aquele gesso que você dá a volta a 360 graus na perna toda. Na circunferência do tornozelo, porque o pé pode inchar muito dentro desse gesso e criar um problema muito maior do que o próprio trauma, que é a síndrome compartimental. E que a pessoa fica com muita dor, e enfim. Muito A grave. lembrança que o doutor Vitor nos trouxe agora é o seguinte: toda vez que você sofre um trauma, ocorre naquele local, internamente, ou por conta de uma fratura, ou seja, o osso quebrou, ou por conta da lesão do ligamento que rompeu e um vaso ou outro começou a sangrar. Às vezes rompe uma veiazinha por dentro. Isso. Ali, né? Isso forma um hematoma, uma bolsa de sangue, que acaba comprimindo as outras estruturas. E, ao mesmo tempo, até o retorno do sangue, a volta do sangue lá pelas veias, passa a se dar com dificuldade, e o pé ganha um volume exagerado em consequência daquilo. Que muitas vezes, só fazendo um adendo aqui, é pior no segundo e terceiro dia do que no primeiro. Do que no primeiro. A pessoa vai lá na emergência, está com um edema, uma, 2 cruzes em 4, no segundo, terceiro dia aquele edema vai piorar, às vezes dobra de tamanho. Isso também é outra coisa importante de lembrar, é o seguinte: a grande maioria dos pacientes onde ocorre uma piora é o paciente que, apesar de não andar, está com o pé para baixo depois de uma lesão como essa. O pé para baixo, eu costumo dizer a todo paciente que nós não temos coração no pé, né? O coração empurra o nosso sangue lá para tudo quanto é parte do corpo, inclusive para o pé, mas quando chega do pé para voltar para o coração, não tem coração empurrando. Então, quem faz esse movimento é o movimento do nosso pé e da batata da nossa perna, da panturrilha. Se isso não está funcionando porque seu pé está imobilizado, a tendência do seu pé é acumular líquido. Uhum. E para baixo vai acumular o dobro de líquido. Porque a gravidade empurra para baixo. Exatamente. Então, é bom que isso seja mantido como uma observação para que todos também tenham esse cuidado. Eu gostaria que pedir ao Amorim que você numerasse assim, quais são as estruturas que podem estar lesadas só em termos de lesão de partes moles, numa entorse de tornozelo, só para que a gente mostre para o público a quantidade de estruturas que podem ter sido comprometidas por isso. A primeira coisa que tem que deixar ficar claro é que você pode ter a entorse em inversão, que é a mais comum, é quando o seu pé roda para dentro. Tá? Você pode ter a entorse em eversão, quando o pé roda para fora, e você pode ter um movimento torsional. Tá? Então, dependendo do tipo de entorse que você tem estruturas mais em riscos ou menos em risco. O mais comum é a entorse em inversão. Mais comum. Então, você pode ter ali de ligamentos, o fíbulo talar anterior, o fíbulo talar posterior, o fíbulo calcâneo. A sindesmose, como o Vitor falou aqui, a sindesmose tem 3 partes, você pode ter rompido toda ela, uma parte dela. Você pode ter uma fratura do maléolo lateral, você pode ter uma fratura do maléolo posterior, você pode ter uma lesão do complexo ligamentar da subtalar, que é uma articulação que fica abaixo do tornozelo, que é responsável pelo movimento de supinação e pronação do pé. Você pode ter uma fratura da base do quinto, você pode ter uma lesão tendinosa, os tendões fibulares acabam sendo esgarçados se você tem vários tipos de entorse ali. Então, isso numa entorse em inversão. O Vitor pode acrescentar, Jasmin, pode acrescentar mais estruturas aí. Eu vou pedir para ele falar da inversão. A parte mais difícil deixaram para mim. Você pode ter fratura do talos, processo lateral do talos, fratura do processo anterior do calcâneo, né? São várias coisas em volta ali. A parte medial, você tem um malelo medial, que geralmente é o que você tem algum tipo de fratura ali do malelo medial. Pode ter uma lesão osteocondral do talos, que é uma lesão, às vezes, difícil de diagnóstico, de cara, assim, de emergência. Pode ter lesão do próprio ligamento deltoide, do ligamento mola. Eu já vi alguns casos, provavelmente os dois aqui já devem ter visto, de lesão do ligamento mola traumática pós entorse de tornozelo. Hoje eu atendi uma paciente com uma lesão do ligamento mola, que provoca uma dor aguda, um quadro de entorse mesmo, e que depois provoca uma deformidade adquirida do pé.
E eu acho que é isso, né? Ligamento deltoide, as porções do ligamento deltoide são 5 porções, né? 4 porções superficiais e uma porção profunda. E o próprio talos, né? Você pode ter fraturas ali do talo, do processo posterior do talos, processo medial. Nós temos duas coisas que eu acho que deve citar também, que são lesão da cápsula, cápsula anterior principalmente, né? Que é a mais frequentemente lesada, e o malelo posterior, que antigamente dava-se pouca importância e hoje a gente sabe que ele faz parte do anel que a gente... Anel ligamentar. Anel ligamentar que precisa manter. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, porque é comum a gente escutar aquele aluno que saiu da faculdade, às vezes saiu de uma residência não muito especializada, dizer o seguinte: mas se não tem uma fratura no tornozelo, a chance de ter uma lesão da sindesmose é zero. Vocês concordam com isso? Eu não concordo, não. Já vi Ainda lesão, mais com... lesão de sindesmose pura, já vi. Com a popularização da ressonância magnética, né, nos últimos 10 anos, a gente tem visto muitos casos de lesão isolada do ligamento tibial-fibular anterior, que é a tal da entorse alta. Inclusive de pessoas renomadas. Aí, o Vinícius Júnior, acho que em 2022 ele teve uma lesão dessa, tratou conservadoramente. Teve um caso de um quarterback do universitário americano que até foi operado e voltou a jogar em 4 semanas. Foi até uma coisa meio... Deu um certo burburinho na comunidade do esporte, médica, trauma do esporte, do pé e tal. Mas é uma lesão que não pode ser ignorada, não. É bem frequente. Eu estou colocando isso justamente porque não é incomum. Não é incomum. A gente ver essa lesão e também não é incomum a gente ouvir do recém-formado, do recém-saído de uma pós-graduação, de que a lesão, não tem fratura, não tem lesão. Se o médico ou a médica que estiver atendendo o paciente não pesquisar, não vai diagnosticar. Vai deixar passar. É igual a lesão do Lisfranc, como o Amorim falou. Não pesquisou, não vai diagnosticar, vai deixar passar, aquele negócio vai evoluir. E são lesões que a gente deve frisar, são lesões que são extremamente prejudiciais ao futuro desse paciente. Uma lesão de sindesmose não tratada de forma adequada, inevitavelmente vai levar esse tornozelo a uma artrose futura. Sim. Uma lesão de Lisfranc tratada de forma... futuro próximo, né? Um futuro próximo. Futuro próximo. Uma lesão de sindesmose, de Lisfranc também tratada, que é a tal da lesão do meio do pé, também vai levar esse indivíduo a ser incapaz daquele pé. Ele vai andar com grande dificuldade. Algumas pessoas me perguntam, quando a gente indica uma cirurgia de artrodese, por exemplo, do tornozelo: doutor, eu vou ficar com o meu pé duro. Ficar com o pé duro por conta de um tornozelo artrodesado é 1000 vezes melhor do que ter uma lesão de sindesmose, de Lisfranc, que não foi tratada e que não te permite andar. Você anda muito pior com essa lesão do que propriamente com aquela artrodese que o seu tornozelo está duro. A artrodese é uma articulação, é uma cirurgia que é feita na articulação para acabar com o movimento dela. Então, quando se faz uma artrodese, eu tenho a limitação definitiva daquele movimento. Mas essa limitação é 1000 vezes melhor para se andar, para se deslocar, do que uma fratura envelhecida de Lisfranc. Só fazendo um comentário aqui, Jasmin, o Vitor falou das lesões osteocondrais, das lesões da cartilagem, do talos, como sequela de uma entorse do tornozelo. São lesões, eu acho, muito especiais, porque são lesões que não são detectadas no momento agudo. Tá? A maior parte dessas lesões só são vistas no momento mais crônico. Tá? Não porque o médico não conseguiu ver, mas é porque não tem como ver. Não tem né? como ver. Às vezes você tem a lesão, você tem o trauma cartilaginoso e esse trauma vai aparecer meses depois. Né? O dano que aquilo vai trazer à cartilagem para aparecer numa ressonância, numa tomografia, vai levar meses. Então, às vezes, a gente pega muito paciente que fala: poxa, eu tenho uma lesão, o médico não viu. Não vai ver de jeito nenhum, não tem como ver. Então, você tem que falar isso com o paciente: pode acontecer isso, tem que sempre avisar para evitar que tenha algum mal-entendido no futuro também. Eu costumo dizer, não é uma sugestão, porque eu estou com 2 grandes especialistas, mas é uma sugestão a todos que atendem em torno do trauma do tornozelo. Eu costumo dizer que não há trauma no organismo, no nosso esqueleto, que tenha
mais garantias de complicações do que a do tornozelo. Porque a grande maioria dos traumas, mesmo aquelas torções que pareceram tão inocentes, muitas das vezes o paciente volta 3, 4 anos depois. Doutor, só torci meu tornozelo uma vez lá. Pô, foi uma coisa tão simples, o médico imobilizou, eu rapidamente voltei à minha atividade. Mesmo uma lesão tão simples, tão banal, né, tão facilmente tratada, pode trazer consequências como essa que os doutores falaram, que é a lesão oscondral, né? Posso fazer uma pergunta para vocês? À vontade. Sempre o paciente pergunta, na emergência até, doutor, vou fazer uma ressonância? Entendeu? Então, a pergunta para vocês, quando é que vocês pedem uma ressonância para o paciente? Na emergência ou alguns dias depois, meses depois? Como é que vocês fazem isso? Eu nunca peço ressonância na emergência na primeira semana de trauma. Se a gente tem uma desconfiança de que o paciente tem uma lesão mais grave, tenha muito edema, muita dificuldade de mobilização, aí fez os outros exames de imagem de emergência, radiografia, eventualmente até uma tomografia, pensando numa fratura, e não deu em nada nesse exame de imagem, a gente ainda assim espera pelo menos umas 2 semanas de tratamento conservador. Por que você espera? Oi? Por que você espera? Para poder o edema daquele membro diminuir e melhorar a qualidade da imagem na ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame que, se você faz numa situação de muito edema, muita inflamação, isso prejudica a imagem. E isso dá uma quantidade muito grande de falso positivo de lesões que não existem, que são diagnosticadas erroneamente. Eu vou acrescentar isso aí, um outro comentário e já introduzir mais uma pergunta. Quanto tempo vocês entendem que é necessário para um ligamento cicatrizar? Vocês vão responder daqui a pouquinho. Eu vou responder a sua pergunta agora. Intervalo comercial. Nós vamos entrar no intervalo? Não. Eu vou responder a sua pergunta. Eu tenho a seguinte atitude. Eu raramente atendo um paciente na emergência. Eu só faço consultório, não trabalho em serviços de hospitais, então quando recebo o paciente, é o paciente que já de uma certa forma demandou a esses serviços, não ficou satisfeito ou não concluiu o tratamento naqueles locais e vem a mim para que eu faça o atendimento. Quando eu detecto que esse indivíduo passou por uma lesão no tornozelo, uma entorse, que acarretou lesão ligamentar, inclusive, eu trato essa lesão ligamentar de uma forma específica, por isso a pergunta que eu fiz a vocês, quanto tempo, e acredito que, por tratar dessa forma, eu estou tratando uma lesão oscondral. Porque a lesão oscondral nada mais é do que uma fratura, microfratura, que aconteceu, e começa a permitir que o líquido sinovial comece a adentrar para dentro do interior do osso, não na articulação, né? Então, eu entendo dessa forma. Se eu imobilizo essa articulação pelo tempo adequado, eu consigo, com isso, cicatrizar o ligamento, que tem um tempo que vocês vão responder, e também dar espaço para que aquela fratura consolide. Fratura qualquer vai consolidar, né? Ela só precisa de tempo. E qual é o problema dessas fraturas subcondrais, né, debaixo da cartilagem, ou que causam a lesão oscondral? É que se você não faz movimento com a articulação, você não aumenta a pressão do líquido que está ali, do líquido sinovial. E com isso, ele circula sem que ele faça pressão para dentro da fratura, empurrando o líquido para dentro daquele osso. Então você vai dar tempo daquilo cicatrizar. Essa é a minha maneira de entender. Mas qual tempo vocês... É lógico que eu sei que vocês sabem, eu só quero que vocês digam qual o tempo que vocês acham. Isso é discutível, não é verdade absoluta, não. Entendeu? Eu sempre falo para o meu paciente que são pelo menos 6 semanas quieto. 6 semanas quieto. Seja imobilizado, não seja imobilizado, depende aí da gravidade da lesão, mas são 6 semanas. Mas já vi trabalhos descrevendo mais tempo. E já vi recuperações, como o Vitor falou, de rapidamente o cara voltar até a prática esportiva mais rápido, entendeu? Então isso aí é discutido, não é verdade absoluta não, mas eu sempre conduzo com 6 semanas. Até porque esses diagnósticos de lesão ligamentar, etc e tal, que a gente vê nos atletas e tudo mais, é um diagnóstico indireto, é um diagnóstico baseado na imagem, que apesar de serem exames muito detalhados, com
sabe, com um grau de acurácia muito alto, ainda assim pode não estar errados, né? Você tem um percentual ali de erro ali, de margem de erro, né? E muitas vezes o paciente está diagnosticado com uma lesão ligamentar, porque a imagem sugere, mas você examina esse paciente com um mês e pouco depois, aquele paciente tem nenhum sinal de instabilidade ligamentar no tornozelo e evolui clinicamente muito bem. Então, eu acho que é por isso também que a gente vê essas recuperações, assim, muito rápidas, Mirabolantes. muito mirabolantes e tal. E fora o fato que o cara tem fisioterapia 24 horas, né? Eu ia O cara comentar. tá dormindo, tá fazendo fisioterapia, né? E o paciente comum não, né? É o que eu ia comentar. Uma coisa é você pegar um paciente leigo, né, que não tem um suporte fisioterápico adequado, como um atleta, e falar com ele que ele pode tirar o pé da imobilização e fazer determinados exercícios. Dependendo do grau de esclarecimento ou de boa vontade do paciente, de disciplina do paciente, né? Eu acho até que a gente pode imprimir isso em alguns pacientes. Mas alguns pacientes são até temeroso que isso seja feito, né? Então a gente procura não fazer. Mas eu acho que esse tempo de recuperação ele é variável, mas não muito variável. Eu pego um atleta e boto para ele fazer exercícios lá com o fisioterapeuta, mas quando ele acaba o exercício, ele volta para a imobilização. Então, a imobilização quase que sempre vai durar 6 semanas. O que ele vai fazer é não perder massa muscular durante esse período que quem está com o pé imobilizado vai acabar perdendo, né? Então, de uma certa forma, a gente compensa uma coisa, compensa a outra. Sim. E causa essa variedade que o Amorim colocou. Né? Assim, falando para o público leigo, lembrando aqui, basicamente a cicatrização do ligamento ocorre em 3 estágios, né? O primeiro estágio é onde há depósito de colágeno de forma desorganizada, que é em torno de 3 semanas, até 3 semanas. E o segundo estágio, que é um estágio de reorganização disso, que é até 6 semanas, e depois um estágio de reorganização final das fibras, ou remodelação, que pode demorar até 3 meses e até mais. Por isso que muitas vezes a pessoa tem uma entorse do tornozelo que fica boa, mas fica com uma dorzinha. Fica com uma dorzinha, de 0 a 10 é uma dorzinha 3, 4 por meses. Aí depois aquela dor vai embora, que é justamente porque o ligamento ele sofre uma remodelação e volta a ter a função dele normal, de elasticidade, de resistência à tensão e tudo mais. Isso que o Vitor falou, também é importante, é que às vezes o paciente, você tira a imobilização do paciente e ele fala assim, já estou curado. Não, você não está curado, né? Você está começando a ficar bom. Tá certo? E aí tem toda uma questão fisioterápica de reabilitação, né? Esse novo ligamento, ele não tem elasticidade. Essa fibra não tem as funções proprioceptivas adequadas, e aí você tem que dar isso para o paciente. Então ele precisa fazer um tratamento fisioterápico. Todo mundo precisa fazer um tratamento fisioterápico. E associado a isso, tem uma questão genética individual de cada um, que a velocidade que isso acontece, esse processo, esse fenômeno de cicatrização varia de pessoa para pessoa. E tem uma questão, uma outra questão também, que também é pessoal, é a resistência da pessoa à dor, né? Sim. Então, pessoas que são atletas profissionais de alto rendimento, elas já foram peneiradas desde a infância a serem pessoas com maior resistência à dor. Então, a pessoa que chega um atleta que chega no profissional, um atleta de futebol que chega num time de Série A, todos eles, até o mais assim que você chama de chinelinho, que é aquele que está sempre se machucando, todos eles têm uma resistência à dor acima da média da população geral. Por isso que ele cai durante o jogo, rola, cheio de dor, depois levanta e sai correndo. Também tem isso. Tem a toalhinha mágica também. Não, também tem a toalhinha mágica, aquela água mágica. Rola, grita, um minuto depois ele está correndo. Água benta aquilo ali. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. A lesão ligamentar cura sem imobilização? Cura, mas demora. Agora, mas quais são as consequências disso? Por exemplo, se você tem, vamos lá, a gente classifica a lesão ligamentar em 3 tipos, né? Tipo 1, que é quando você tem uma leve machucado no ligamento, ou seja, a integridade do ligamento ainda está mantida. A tipo 2, quando você tem uma ruptura parcial desse ligamento, ele o comprimento dele está mantido, mas ele tem, macroscopicamente, se olhando o ligamento, ele tem lesões dentro dele, tem rupturas ali dentro dele. E a lesão tipo 3, que é quando você tem uma ruptura completa do ligamento, em toda a sua extensão. Então, muitas vezes, o ligamento a gente acha que é o tipo 1, mas é o tipo 2.
a gente acha que é o tipo 2, mas é o tipo 3, a gente acha que é o tipo 3, mas é o tipo 2, enfim. No tornozelo, é por isso que é importante o exame físico, porque o exame físico vai justamente diferenciar uma lesão que é tipo 3, que vai gerar uma instabilidade no exame físico, a gente chama de instabilidade anatômica, é quando a gente pega o pé da pessoa, faz o teste, chamou o teste da gaveta, e percebe nesse teste que o tornozelo daquela pessoa está mais solto do que o habitual. É importante lembrar, fazer um parênteses aqui, que isso também é de pessoa a pessoa. Então, tem pessoas que têm o tornozelo mais solto, geralmente mulheres, jovens, têm um tornozelo um pouco mais folgado do que um homem da mesma idade, por questões hormonais. Aí uma dica é sempre examinar o lado contralateral. Exatamente. Né? Porque você tem um parâmetro, né, de cada um. E também a sensibilidade da mão do examinador, né? Você vê claramente quando a gente, no ambulatório lá, você pega um residente R1, R2 que não teve o treinamento ainda de exame físico, vai examinar o tornozelo, às vezes a pessoa tem uma instabilidade grosseira e o residente não percebe. Examinar a estabilidade do tornozelo é muito mais difícil do que examinar o do joelho, por exemplo, que já é um exame físico difícil. O joelho só tem 4 ligamentos, pô. A gente tem um montão. Que os nossos amigos especialistas em joelho não nos ouçam. Bom, quanto tempo é necessário para uma cicatrização a ponto de devolver o indivíduo às suas atividades físicas? A pergunta tem um endereço, e de uma certa forma nós já falamos disso, mas eu gostaria que a gente pontuasse bem. Eu chego para o indivíduo e falo, você tem que ficar 6 semanas imobilizado. Aí o Amorim acabou de dizer, então dali para frente eu já estou bom. Isso não é uma verdade, né? Além disso, se o indivíduo não é um atleta, ele torceu o pé descendo da escada em casa, ele pode até voltar à atividade dele a partir das 6 semanas. Mas se ele é um atleta amador, ele não vai conseguir voltar durante um tempo. E se ele for um atleta profissional, muito menos ainda. Como é que vocês classificam isso aí mais ou menos no dia a dia de vocês? Olha, aí vai a questão do acompanhamento clínico do paciente, né? Porque um paciente que é um atleta de alto rendimento profissional, ele provavelmente vai ser acompanhado diariamente por uma equipe profissional, multiprofissional às vezes. Mas a gente está falando de uma minoria da minoria, né? Mesmo nos clubes de Série A, são poucos os clubes que têm uma postura dessa. A minha pergunta foi justamente para que a gente mostre à população que nós não podemos... eu costumo até brincar, vou fazer um parênteses nisso. Eu costumo dizer ao meu paciente que ele diz, mas doutor, a minha vizinha teve um negócio desse e ficou boa. E eu costumo brincar da seguinte forma, se você é casado, dorme na mesma cama com a sua esposa ou seu esposo e os dois ficaram gripados no mesmo dia. Um tem uma gripe, outro tem outra. Por que isso? Porque na medicina, na saúde, cada caso é um caso. A gripe, o agente causador da gripe pode ser o mesmo, mas os receptores dessa gripe, quem está doente, tem um organismo funcionando de uma forma diferente. E aí, voltando ao nosso assunto aqui, o fato de você ouvir que o jogador lá do time tal torceu o tornozelo e 6 semanas depois estava correndo no campo, não necessariamente é uma autorização para que você faça o mesmo por conta de uma lesão como essa. Às vezes o jogador volta a jogar, mas ele ainda está sentindo dor. Porque são essas questões aí e também de motivação do próprio jogador. Às vezes é um jogo importante que a pessoa tem que ir e tal. Às vezes ele está forçando demais e vai sofrer consequências lá na frente. Com certeza. Ou então ele está num momento da temporada que daqui a um mês ele vai dar uma parada, ele sabe, força até... Enfim, é muito individual isso aí. Agora, a população em geral, que não tem esse grau de acompanhamento nem médico, nem multiprofissional, tem que ter um pouco mais de paciência, né? Para você poder voltar a praticar uma atividade complexa como futebol, vôlei, basquete, são esportes que... Corrida na trilha, é muito comum aqui no Rio, o pessoal correr em trilha, né? São atividades que deixam o tornozelo em muito risco, aí o tempo é um pouco maior. Eu não libero tão curto espaço de tempo assim, não. Como o Vitor falou, vai depender da clínica do paciente. Varia muito.
tá? Não tem uma receita de bolo para isso, de jeito nenhum. Você vai ter que examinar o paciente, ver como é que ele está se portando do ponto de vista de dor, do ponto de vista da recuperação, da própria cicatrização, a fisioterapia, e como é que tá fazendo. Eu não me baseio em ficar fazendo ressonância para ver cicatrização, porque não vai mostrar nenhuma diferença, não tem sentido. Ela mostra a lesão, mas a recuperação, às vezes você faz ressonância 1 ano depois, ainda está lá dizendo que está uma lesão, que é difícil fazer essa diferença. Tem um edema ósseo aqui, é difícil fazer diferença, mas então a gente vai no dia a dia, na semana a semana, acompanhando o paciente, evoluindo, né? A gente acaba sendo um pouco mais psicólogo do que médico. Com certeza. Porque a gente tem que tratar a paciência do paciente, entendeu? Porque o cara fica ansioso, o cara quer voltar a praticar esporte, o cara quer voltar a correr, o cara tem um trabalho, ele pode ser mandado embora, ele não sei o quê, então você tem que tratar essas questões mais sociais, psicológicas, do que o próprio tornozelo do paciente. Mas você tem que manter firme e só liberar quando ele estiver 100% assintomático. O Amorim colocou uma coisa aqui que você já tinha, de uma certa forma, pincelado o assunto, da ressonância magnética. Vamos sair um pouquinho do nosso tema, apenas para que isso também seja uma informação ao público. É comum a gente receber, e também já foi falado aqui, o paciente que chega, doutor, o senhor não vai fazer uma ressonância do meu tornozelo? Uhum. Esse é um fato. O outro fato é o paciente chegar com a ressonância, doutor, eu li meu laudo, tem 250 coisas aqui, meu tornozelo, eu estou ferrado, meu pé não... Meu mundo caiu, eu não sei como é que eu vou correr com isso, né? Qual é a mensagem que vocês passam para o seu paciente nesse aspecto? Porque isso é um problema. Eu costumo dizer ao nosso paciente que a ressonância foi a melhor coisa que aconteceu do final dos anos 80 para cá, na medicina. Mas também foi a pior. Aí eu vou depois dizer a minha opinião, mas queria que vocês dissessem por que isso pode ser entendido dessa maneira. A primeira coisa que eu falo para o paciente, eu acho que vocês devem agir da mesma forma, porque a gente tem uma formação bem parecida, né? Mesmo grau de formação. Eu não leio laudo. Também não. Certo? Eu vejo imagem. Então o paciente chega para mim com um laudo sem imagem. Hoje está muito comum isso. Aliás, é um erro das clínicas de imagem, verdade. Entendeu? É erro gravíssimo não imprimir mais imagem, mandar olhar no celular, a imagem desse tamaninho assim para você olhar, entendeu? Então, assim, é horrível isso. Mas, assim, ali é uma foto de um momento. O colega radiologista está vendo a foto. Ele não conversou com o paciente, ele não examinou o paciente. Então, ele vai dizer tudo que ele acha que está diferente. Não é que esteja errado. Diferente de um padrão. Ele tem um padrão assim. Ou vai simplesmente descrever o padrão. Vai descrever aquilo lá. Então, sai um monte de coisa. Sai um monte de coisa escrita. Sai lá, o cara pede ressonância do tornozelo. O senhor tem um esporão, o senhor tem uma fascite. Tem uma tendinopatia do Aquiles. Tem uma tendinopatia do Aquiles, tem uma bursite. Quer dizer, nada disso interessa ali, até porque o paciente convive com aquilo e nunca tem problema, entendeu? Então, o que eu digo para o paciente é o seguinte, vamos olhar a foto e vamos ver o que você está sentindo. Tá? Vamos só tratar esse negócio aqui, tá certo? E pronto. Eu também concordo, eu acho que a ressonância é um exame que ajuda muito, mas que ela tem que ser avaliada de forma racional e muitas vezes, hoje mesmo aconteceu a seguinte situação, né? Deve ter acontecido com vocês também. Eu comecei a ver a imagem da ressonância da paciente, comecei a descrever, tá acontecendo isso, acontecendo isso. Vamos ver o laudo. O laudo estava exatamente igual que eu falei. Isso é bacana porque dá uma certa segurança, do ponto de vista do paciente, dá segurança. Pô, realmente, o doutor Vitor e o radiologista estão concordando e tal. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que você sabe o que está vendo, né? Exatamente. Você não está olhando aquilo só para fazer firula, né? Mas você estava, antes da gente começar o papo aqui, o Jasmin estava explicando para a gente quais são os próximos programas que ele vai gravar, e ele vai trazer o cara que foi professor meu e que me ensinou a examinar o joelho. E ele falava para mim, na época da residência, lá nos anos 90, falava para mim assim, Eduardo, você examinando o joelho dessa forma, você não precisa de ressonância. Entendeu? Então, acontece a mesma coisa, Vitor. O paciente chega no consultório, a gente examina, fala, você tem isso, aí o paciente, doutor, e aqueles exames ali? Por que eu fiz aqueles exames todos ali? Entendeu? O senhor já falou tudo isso, pô, né? Eu vou complementar o que vocês falaram sobre ressonância da seguinte forma, eu tenho uma réplica de um quadro do Kandinsky,
de uma pintura do Kandinsky, que é não sei se vocês conhecem, eu não sei o nome, não me lembro o nome, nunca parei para ler o nome, e são como se fossem velas barcos à vela, que ao mesmo tempo se misturam com telhados. Então, é interessantíssimo, é um fundo escuro com essas velas e telhados, mais ou menos. E aí eu falo para o paciente, eu vou pedir para o senhor fazer as vezes de um radiologista. Descreva para mim o quadro do Kandinsky. Aí a senhora vai descrever como? Tem um passepartout branco com uma moldura dourada e tem velas azuis, velas verdes. Aí, alguma coisa disso que a senhora descreveu é errado? Ele botou uma lua azul, mas é errado? Não, ele gostou de botar a lua azul. E é isso que o radiologista descreve. Ele viu alguma coisa que é diferente, mas que não necessariamente tem a ver com aquilo que o paciente está se queixando. Então, por que a gente vê as imagens? É muito simples, né? As pessoas não conseguem entender isso. A imagem, para nós ortopedistas, ela está acima de qualquer outra coisa. Do exame é uma físico. extensão do exame físico. É igual o cardiologista examinando o coração, né? Escutando o coração, muitas vezes ele ouve as bulhas ali, os sons e tal, e já pode fazer algum tipo de diagnóstico de uma insuficiência vascular, valvular e tal, que vai ser depois comprovada no exame de imagem. E aí, como a gente fala, eletrocardiograma. Lembrar para todos os colegas, para os estudantes, né? A ressonância, radiografia, tomografia, qual seja a ultrassonografia, qual seja o exame, são exames complementares ao exame físico. É o que o Vitor falou. Você vai saber interpretar corretamente uma imagem se você examinou o paciente. Se você não examinou o paciente, você não vai saber o que é importante naquela imagem. Pedir uma ressonância para adivinhar o que o paciente tem é uma piada, né? Isso é lamentavelmente isso não é uma piada. prática de... E é isso que a gente condena quando o paciente chega ao consultório e fala, doutor, faz uma ressonância para ver o que eu tenho. Não é dessa forma. O médico que vai saber o que você tem, ele vai te examinar. Né? E vai saber qual é o melhor exame. E vai saber qual é o melhor exame. Nós estamos chegando ao nosso final aí do nosso bate-papo, que posso dizer que foi extremamente caloroso e interessante. Eu acredito que vai empolgar bastante a quem assistir. Eu tenho uma última pergunta para vocês e depois eu gostaria que vocês também fizessem algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram, até para a gente, porque o pessoal aqui do Canal Médico diz que se a gente quiser gravar 10 horas, pode gravar, que não tem problema. A gente não vai chegar a 10, pode chegar umas 9h30, né? Mas então a gente tem uma liberdade de poder esticar um pouco mais isso. A pergunta é o seguinte: para vocês, há alguma coisa que substitua uma imobilização de um tornozelo com lesão depois de uma entorse? Doutor, eu não quero botar uma bota, eu não quero botar uma calha, eu não quero... O que eu posso fazer? Porque isso é outra coisa que a gente ouve rotineiramente. Doutor, essa bota é muito ruim, doutor. Andar com esse negócio é muito ruim. Andar com... Você passa até um estabilizador, que é uma coisa que cabe dentro do tênis, né? Você consegue andar com aquilo e o paciente chega reclamando. Doutor, ele está machucando o tornozelo, uma léula aqui. Não tem outra coisa que possa usar? Vocês usam a outra coisa ou insistem para o paciente que ele, lamentavelmente, ele tem um problema e ele precisa ser tratado da maneira mais adequada? Como é que vocês veem isso? Eu sou chato de galocha? De insistir que ele use uma imobilização rígida, certo? Tala ou a bota, sem botar o pé no chão e sem tirar aquilo lá, até a gente achar que está legal. Eu já sou mais flexível em relação a isso. Tem até trabalho do pessoal do Einstein publicado que mostrou que o uso do brace de tornozelo, o Aircash ou qualquer outra marca, ele também, satisfatoriamente, ele trata a dor e devolve a função da pessoa. Ele substitui uma um estabilizador, né? É um estabilizador, só que um pouco mais luxuoso. Um pouco, mas é mais leve e é mais compacto. Então é mais fácil de se colocar, de tirar, enfim. Mas, de novo, isso aí não é uma verdade absoluta, né? Eu acho que cada pessoa, cada paciente... E quem vai tomar essa decisão, na verdade, é o médico assistente que esteja na frente do paciente, examinando
e eventualmente vendo seus exames complementares. Esse é o profissional que vai ter a responsabilidade e a maior número de informações pertinentes para poder indicar a melhor imobilização para aquele paciente. Bom, fique à vontade para que façam as perguntas que vocês queiram, os comentários que vocês queiram a respeito desse bate-papo nosso aqui. Então, uma coisa que eu vejo muitos pacientes perguntarem para a gente é, doutor, eu rompi um ligamento, eu tenho que operar? A ressonância mostrou ali que eu tenho um ligamento rompido. O fibro talar anterior, que é o mais comum, né? Eu tenho que operar? Não tem que operar sempre, né? Enfim, a entorse tornozelo ela pode evoluir com uma entorse grau 3 e uma ruptura ligamentar que vai ser diagnosticado como uma instabilidade anatômica do tornozelo. O que é isso? Quando você examina no exame físico, você vê que o tornozelo da pessoa está instável, tá solto, comparado com o seu lado contralateral. Então, essa pessoa mudou o diagnóstico. Ela passou de ter só uma entorse para ter uma instabilidade do tornozelo. Então, todo o tratamento dessa pessoa vai mudar também, né? A doença muda, o tratamento muda junto. E a instabilidade, o tratamento é muito mais longo. O tratamento conservador da instabilidade, comparado com o da entorse, ele é muito mais longo. Às vezes a pessoa fica usando imobilizador por 6 meses a 1 ano, pelo menos para praticar atividade esportiva e tudo mais. Agora, nem sempre a pessoa vai ter o sintoma tardio daquilo a ponto de precisar reconstruir o ligamento de forma cirúrgica, né? Então, é muito importante o acompanhamento médico e principalmente o acompanhamento clínico desses pacientes, porque o exame de imagem ele vai trazer pouca informação que já não trouxe antes. Não adianta fazer uma ressonância a cada semana se você já fez uma primeira lá que mostrou que tem uma lesão de ligamento, tem um exame físico compatível e está diagnosticado o problema. Então, assim, eu diria que, grosseiramente falando, 1% dos casos vão precisar de intervenção cirúrgica. Eu vou responder a sua pergunta até fazendo um esclarecimento interessante. O Dr. Vitor falou do ligamento fíbulo-talar anterior, que é o ligamento que talvez mais frequentemente é lesado no tornozelo. Só para que do ser humano. Do ser humano. Só para vocês terem uma noção da dimensão desse ligamento, ou seja, esse ligamento torna o tornozelo da gente instável, dificulta a nossa marcha, dificulta uma série de coisas para fazermos, e as dimensões desse ligamento são as seguintes. Imaginem os senhores uma lâmina de talharim, né? Que tem mais ou menos 1 centímetro de largura, ou de altura, porque ele é atravessado nessa posição, tem a espessura de um talharim cozido, né? 2 milímetros, mais ou menos. Mais ou menos 2 milímetros, e tem 1,5 centímetro de comprimento. Essa estrutura é a estrutura que mais frequentemente é lesada no nosso tornozelo e que mais complicações traz ao nosso tornozelo no dia a dia, já que não mais complicações em termos de danos gerais, mas mais complicações pelo fato de que a entorse do tornozelo é o trauma mais frequente que ocorre no corpo humano. Uhum. O ser humano, a lesão mais frequente é a entorse do tornozelo. Dentro dessas lesões, a lesão do fíbulo talar anterior é a mais frequente. Então, é a lesão que mais frequentemente causa problemas ao ser humano, é a lesão dessa estruturinhazinha que é uma lâmina de talharim com 1,5 centímetro de comprimento, cozida. Eu costumo dizer que... E o tratamento disso é o seguinte, eu entendo que se essa lesão é detectada na instabilidade logo inicialmente e ela é devidamente conduzida por 6 semanas de imobilização, dificilmente esse tornozelo não estará estável depois desse período. Eu penso que raramente uma lesão... Eu raramente opero uma lesão ligamentar, a não ser já terceira, quarta. Eu operei uma 10 dias atrás, de um garoto que vinha com já a 10ª lesão, lesou em janeiro, não foi imobilizado adequadamente e ficou 4 meses, 5 meses de janeiro até agora, 4 para 5 meses, sentindo dor sem parar, tentando tratar e não resolvia.
uma instabilidade imensa. Eu fiz essa pergunta porque a gente ouve isso do paciente, ouve isso de colegas médicos que encaminham o paciente para a gente e ouve isso de ortopedistas que encaminham o paciente para a gente, né? Fala, ó, você tem uma lesão ligamentar do tornozelo, você tem que procurar um especialista de pé para poder operar. Entendeu? E até a gente fala, olha, não é bem assim, né? Tem que fazer assim, tem que fazer assado, né? É óbvio que existem casos especiais, como esse que você relatou agora, relesões, que você perde a capacidade de cicatrização ali do local, né? Mas invariavelmente você não precisa operar, né? Zito, quer fazer alguma pergunta? Quero. Vocês têm familiaridade com o conceito de microinstabilidade do tornozelo? O que vocês acham desse conceito? Pergunta é para causar mesmo. Esse é um conceito muito novo, né? Que ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, para ser abordada, né? Ele não está totalmente estabelecido, né? Ele vem a partir de estudos anatômicos muito mais apurados, né? Que mostra a quantidade de fatores ali, de estruturas que vão dar aquela estabilidade ali, né? Eu hoje em dia não levo muito em conta isso. Tá? Eu não levo muito em conta. Eu preciso um pouco mais de embasamento científico para poder levar em conta. Tá? Eu me preocupo mais com macro, que é a lesão ligamentar em si, pura e simples, né? E a instabilidade e com a instabilidade clínica que ele provoca, tá? Mas eu acho que a gente vai chegar num ponto que essas micro-instabilidades vão ter a sua participação nesse cenário da entorse do tornozelo muito mais abrangente. Eu entendo isso como modismos da medicina, né? Nós temos alguns modismos na medicina que fazem com que certos conceitos sejam, algumas vezes, alterados diante desses modismos. Eles passam um certo tempo em voga e, quando você vê, aquilo passa a ser deixado de lado. Porque, na verdade, a microinstabilidade, ela é uma estabilidade. Você só está dizendo que ela é menor do que a maioria. E o que eu entendo é o seguinte, se o indivíduo tem uma instabilidade, tem uma dificuldade para fazer qualquer coisa, ele chega ao seu consultório dizendo, doutor, meu pé está... nos livros tem lá uma expressão que meu pé está frouxo, doutor, né? É a expressão que a grande maioria dos pacientes se refere. Meu pé está frouxo, eu não consigo, meu pé parece que está mole. Mesmo na microinstabilidade, é porque ele cicatrizou e não recuperou a musculatura. Você passar com um indivíduo 6 semanas imobilizado, ele atrofia toda a musculatura da perna. E se ele não faz uma recuperação, que isso é um bom tema, um bom comentário, é necessário fazer uma recuperação funcional desse pé, mas sem discussão. Um pé sem recuperação, se você medir o perímetro da sua perna, lá que lesou, e da outra perna que não lesou, você vai ver que você tem 1,5 a 2 centímetros, pelo menos, de atrofia nessa perna. Isso significa dizer que você tem menos forças naqueles tendões que deveriam participar. Toda articulação nossa tem uma estabilização dinâmica e outra estática. A estabilização estática é aquela que é feita pelos ligamentos, eles não vão além daquilo. E a dinâmica é a força dos tendões que passam pela articulação e ajudam a travar essa articulação. Se você só recuperou a estática, a dinâmica ficou sem recuperação, você vai migrar para uma estabilidade. É o que chamam de estabilidade funcional também, né? Que é quando não tem nenhum tipo de alteração mecânica, estática, anatômica, mas a pessoa tem sintomas. Porque não fez uma recuperação funcional adequada. Esse detalhe não pode deixar de ser cuidado. E eu entendo que essa microinstabilidade na verdade, é o caso que não foi tratado adequadamente, ou pelo paciente que deixou de lado, ou pelo médico que não deu muita importância, mas alguma coisa aconteceu de errado. Porque a micro para a instabilidade é só uma questão de dimensão que você está dando, né? O Amorim foi bem diplomático na resposta dele, eu concordo com ele, enfim. Eu acho que esses modismos, ele ultimamente tem sido motivados também pela influência da indústria na prática médica, e isso é uma coisa que a gente tem que se policiar, porque vai no
enfim, vai indo. As pessoas vão, nós médicos vamos se deixando levar e acaba caindo numas armadilhas aí. Nós temos um exemplo apenas para citar, e há pouco tempo eu soube ainda que se usa isso. Nós passamos, eu sou de uma época que a osteoporose era diagnóstico de raio-x, né? Você olhava o raio-x e falava, o senhor está fazendo uma osteoporose, está diminuindo. Aí, de um momento para o outro, veio a indústria farmacêutica com o alendronato, né? Que virou a grande solução das osteoporoses. E junto com esse alendronato veio uma coisa chamada densitômetro, porque precisava provar que tinha uma necessidade de tomar o tal do alendronato. Isso é um modismo. E um modismo que custou caro, porque o alendronato causou graves complicações para vários profissionais quando tiveram que intervir nesses pacientes. Quem faz implante dentário, quem faz implante de prótese. Eu tenho os relatos de colega que levou 1h30 tentando abrir o canal para poder botar uma haste de fêmur. Coisa que você faz em 2 minutos, 3 minutos. Porque o osso empedra, né? Esse alendronato, eu acreditava que ele tivesse sido abandonado, mas eu soube há pouco tempo que ele ainda é usado numa primeira fase, que eu não consigo entender por quê, mas eu entendo isso como um modismo. Modismo. Não tem outra razão. Você vai curar um indivíduo jovem, um paciente idoso que tem um quadro de osteoporose, ele vai precisar de um suporte. Mas um paciente jovem, ele não vai fortalecer o osso dele se ele não se expuser ao sol, se ele não fizer exercício e se ele não tiver uma alimentação adequada. Exatamente. É aquela velha Fumar. aquela velha sentença, né? O tempo é o senhor da verdade, certo? Então, você precisa de estudos maiores para ver se é um modismo, se não é um modismo, e interpretar isso de forma correta, né? Não se deixando levar para esses modismos que acontecem aí de tempo em tempo na nossa área. Bom, eu agradeço a vocês enormemente aí pelo prazer de podermos bater esse papo aqui, que para mim foi extremamente agradável, extremamente interessante, e espero que tenha sido também para todos que venham assistir esse nosso bate-papo. E espero que a gente também possa voltar aqui em outras oportunidades com outros assuntos, com certeza, pertinentes ao tornozelo e ao pé, que é a nossa área de atuação diretamente, né? É ruim falar esse negócio de área de atuação, porque existe essa expressão área de atuação na medicina e as especialidades na ortopedia não são área de atuação, né? Mas a nossa área de intervenção cirúrgica, vamos dizer assim, que é o tornozelo e pé, que a gente volte aqui para bater outros papos desses e espero ter atendido a expectativa de todos que venham a assistir o nosso vídeo aqui no Canal Médico com esse time que nós trouxemos aí com você, o doutor Amorim, Eduardo Amorim, doutor Vitor Miranda e eu, Carlos Jasmin, agradecendo ao fato de que todos tenham vindo e tenham dedicado seu tempo a assistir o nosso vídeo. Um abraço a todos. Não posso deixar de agradecer aqui ao doutor Jasmin, o pessoal do Canal Médico, e você curta, compartilhe e comente no YouTube. Muito obrigado. Isso aí, doutor Eduardo. Valeu, Jasmin, valeu, Vitor. Obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado, Canal Médico, né? Vamos seguir adiante com esse projeto, que é um projeto muito legal. Beleza.